Prazer revê-los. Para quem não estava na semana passada, meu nome é Álvaro Bicudo. Bicudo é sobrenome mesmo, não é apelido, né? Embora o bico de vez em quando aparece, né? Fica meio... Mas a gente conversou na semana passada e a gente começou a conversar, então, sobre a nossa relação com o dinheiro, né? Que foi o objetivo. Vou até a gente começar a compartilhar aqui. Que o objetivo que foi a gente conversar um pouco sobre o que é essa nossa relação com o dinheiro, né? E o quanto isso impacta na nossa vida, né? Então, a gente teve, na semana passada, né, para a gente relembrar, a gente conversou, então, essa questão da relação com o dinheiro e a gente conversou sobre aquela questão entre desejo e necessidade, né? Que muitas vezes, né, a nossa reação ou a nossa decisão a respeito de uma questão financeira, muitas vezes ela pode estar associada realmente a uma questão de um desejo momentâneo, de uma questão emocional, né, e não propriamente de uma necessidade do ponto de vista racional. E aí a gente viu aquela história lá dos dois rapazes, né, que quanto à questão da compra do tênis, que um acabou comprando tênis por puro impulso, mas ele realmente não precisava desse tênis, né? E a gente também conversou sobre a questão de riscos e oportunidades, né? Então, assim, a gente mostrou, né, através daquele vídeo em que uma pessoa era tentada, né, era usado vários gatilhos mentais para que ela comprasse como se fosse a última oportunidade da vida. Então, assim, olha, compra agora, porque senão... Né? Então, são gatilhos mentais que são utilizados como estratégia de venda. E, então, a gente viu que se essas decisões, né, não forem bem pensadas, não forem bem articuladas, né, se a gente não pensar, né, corretamente como fugir desses gatilhos mentais, a gente pode acabar tendo uma situação bastante desagradável do ponto de vista financeiro. Tá? Hoje, o que eu queria, né, conversar com vocês? Hoje, o nosso objetivo é a gente conversar, então, sobre a questão de dívidas, né, dívida, superendividamento. A gente sabe, né, que o Brasil tem vivido uma situação complicada aí nos últimos anos, né? A gente está vendo aí o fantasma da inflação voltando, né, de uma coisa que a gente achou que estava controlada, né? Vocês talvez, né, conheçam até mais, né, do que a gente, o que é o processo inflacionário na vida do cidadão comum, né? Aquilo que a gente recebe num dia e no outro dia nosso dinheiro já está valendo menos. Né? E aí, o quanto é importante, nesse panorama de incertezas, a gente começar, então, a analisar as coisas de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais racional, né? A questão das decisões financeiras. E aí, para a gente começar a introduzir esse assunto, eu vou pedir, então, para... Este programa integra a Estratégia Nacional de Educação Financeira, com o apoio do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Antes de se endividar, pesquise sempre as condições de pagamento. Conheça as histórias do Sr. Eugênio. Peraí, que deu... Travou, né? Deu bug aqui. Gênio da Dona Graça. Há mais de um ano, o Sr. Eugênio tem uma goteira no seu quarto que está lhe tirando o sono. E ele precisa muito fazer uma reforma no telhado de casa.
A dona Graça todo ano tem que fazer óculos novos e está chegando a hora de ir ao médico pedir uma nova receita. O problema é que os dois não têm dinheiro guardado e estão quebrando a cabeça para entender qual a melhor forma de parcelar o telhado e os óculos novos. Para decidirem o que fazer, fizeram uma pesquisa sobre formas de pagar no futuro algo que precisam comprar hoje. Aprenda com eles. Crediário. Compra parcelada que você faz normalmente em lojas e paga com carnê. Cartão de crédito, uma forma de pagamento feita com um cartão de plástico usado nas maquininhas ou na internet, em que pode ser feito um pagamento do valor total ou dividido em parcelas. Mesmo pagando o valor total, esse valor só será pago no mês seguinte, quando chegar a fatura de todas as compras feitas no cartão. Cheque especial, dinheiro extra que o banco deixa disponível na sua conta para cobrir algum pagamento quando falta dinheiro nela. Como o dinheiro é do banco e não seu, ele cobra um preço por emprestar esse valor. Além de pagar o que pegou emprestado, você também paga os juros. Empréstimo pessoal. Dinheiro que você pega emprestado no banco ou em financeira para te ajudar em alguma despesa. Depois, você paga o que pegou emprestado mais os juros. Empréstimo consignado. Dinheiro que você pega emprestado e que vai pagando em parcelas que são descontadas direto da sua aposentadoria. Por não haver risco de calote, os bancos e financeiras cobram juros menores quando comparados aos juros do empréstimo pessoal. Microcrédito é uma forma de empréstimo pessoal de pequenos valores com juros baixos para viabilizar pequenos negócios para pessoas que não possuem acesso a crédito bancário. Depois de conhecer melhor as condições de cada empréstimo, o Sr. Eugênio decidiu tomar um empréstimo consignado e a Dona Graça pagar os óculos com o cartão de crédito. Os dois aprenderam uma lição valiosa. Antes de qualquer decisão financeira é preciso parar, pensar e decidir. Para a reforma do telhado novo, o Sr. Eugênio precisa de R$5.000. Para isso, ele resolveu pesquisar a diferença de preços de empréstimos entre 3 bancos diferentes. Veja o que ele descobriu. Para emprestar o dinheiro ao Sr. Eugênio, os bancos cobram taxas de juros, que nada mais são do que um valor extra a ser pago por pedir esse dinheiro emprestado. Cada banco pode cobrar valores diferentes por esse empréstimo, ou seja, pode ter diferentes taxas de juros para lhe dar esse dinheiro agora. Veja a comparação de preços entre 3 bancos em 2 anos ou 24 parcelas. No Banco 1, ao pegar um empréstimo de R$5.000, o Sr. Eugênio pagaria R$6.816. No Banco 2, ele pagaria R$7.000. No Banco 3, ele pagaria R$7.300. Ou seja, no Banco 1, ele paga os R$5.000 do empréstimo mais R$1.816 de juros e outras taxas. No Banco 2, ele paga os R$5.000 do empréstimo mais R$2.000 de juros e outras taxas. No Banco 3, ele paga os R$5.000 do empréstimo mais R$2.300 de juros e outras taxas. Então, ele também aprendeu que é bom pesquisar o preço em 2 ou 3 bancos, comparando sempre condições iguais entre eles, e escolher a opção mais barata. Faça como o Sr. Eugênio. Pense 2 vezes antes de agir. Depois de escolher o Banco 1, o mais barato de todos, Sr. Eugênio reparou que o valor total a pagar também variava conforme o número de parcelas. Se pagar em 2 anos ou 24 vezes uma parcela mensal de R$284, no final ele pagará R$6.816, o valor de R$5.000 que pegou emprestado, mais R$1.816 de juros e outras taxas. Se pagar em 4 anos ou 48 vezes, uma parcela de R$184, no final ele pagará R$8.832, o valor de R$5.000 que pegou emprestado, mais R$3.832 de juros e outras taxas. Se pagar em 6 anos ou 72 vezes uma parcela de R$155, no final ele pagará R$11.160, o valor de R$5.000 que pegou emprestado, mais R$6.160 de juros e outras taxas. Ele descobriu que quanto maior o número de parcelas, mais caro é o valor que o banco cobra.
Vejam só, em 6 anos ele paga o dobro do valor que pegou emprestado. Fique atento, as aparências enganam. Vamos relembrar o que o Sr. Eugênio descobriu antes de pegar o empréstimo. Os bancos cobram valores diferentes para emprestar dinheiro. É preciso pesquisar. Quanto maior o tempo ou o número de parcelas, maior o valor que o banco cobra para emprestar esse dinheiro. O último passo que o Sr. Eugênio deu antes de decidir foi pensar como faria para conseguir pagar o empréstimo sem comprometer os gastos básicos. Para isso, ele calculou quanto precisava gastar todos os meses para viver, e o Sr. Eugênio viu que gasta R$ 900 com alimentação, moradia, transporte e saúde, que são os gastos com necessidades básicas. R$ 550 com outros gastos, que também são necessários durante o mês. Além disso, o Sr. Eugênio decidiu que, para não ficar na mesma situação de agora em diante, gostaria de guardar R$ 50 na poupança e ter um dinheiro guardado no momento de algum imprevisto. Tudo isso dá R$ 1.500, exatamente o valor da aposentadoria do Sr. Eugênio. No banco, ele descobriu que, por receber R$ 1.500 de aposentadoria, poderia tomar um empréstimo com parcelas de até R$ 450, a chamada margem consignável. Então ele parou, respirou fundo e pensou quais eram os gastos que ele poderia reduzir para pagar as parcelas do empréstimo todo mês. Colocando todos os gastos na ponta do lápis, ele percebeu que, apertando um pouco o cinto, ele só conseguiria pagar R$ 300 por mês. Por isso, escolheu uma parcela menor que o banco ofereceu, no total de R$ 300, para não correr o risco de passar nenhuma necessidade. Ao fazer esta conta, Sr. Eugênio se preveniu de não cair na cilada da bola de neve e pegou apenas o que podia pagar, sem comprometer os outros compromissos. Aprenda com o Sr. Eugênio. Antes de pegar um empréstimo, compare o preço dos empréstimos entre os bancos, considerando as mesmas condições de pagamento. Coloque todos os seus gastos na ponta do lápis e confira se o valor da parcela não compromete o dinheiro que você precisa para as necessidades básicas e as contas que precisam ser pagas todo mês. E por último, some o valor das parcelas para ver qual o valor total a ser pago e não pagar muito mais do que pegou emprestado. Lembre-se, essa é uma boa escolha para o Sr. Eugênio, mas pode não ser para outras pessoas. Cada um deve pesquisar bem antes de tomar uma decisão financeira. Afinal, é melhor prevenir do que remediar. Agora veja a história da Dona Graça, que precisa comprar óculos novos, mas antes fez uma pesquisa de preço. Os óculos que a Dona Graça gostou custam R$ 300. Ela viu que poderia pagar de 3 formas: à vista, a prazo sem juros, a prazo em mais parcelas e com juros. O valor à vista é R$ 300. O valor de cada parcela no pagamento a prazo em 3 vezes sem juros é de R$ 100. Já se ela pagar em 12 vezes com juros, o valor da parcela de R$ 33 é menor, mas no final o valor total que ela pagará será de R$ 396. Isso dá quase uma parcela a mais do que ela pagaria se comprasse em 3 vezes sem juros. E ainda tem mais. Se comprar à vista, ela pode pagar em dinheiro e negociar um desconto, que poderá chegar até 10%. Isso daria uma economia de R$ 30. Já parou para pensar no que ela poderia comprar com o dinheiro economizado? Comprar um remédio, economizar um pouco na poupança, guardar para um momento de emergência. Vamos ficar atentos e não nos deixar enganar pelas aparências. Como falamos, parcela que parece pequenininha, quando somada vira um dinheirão. Aprenda com a Dona Graça. Não se deixe levar pelo valor da parcela. Afinal, as aparências enganam. Dona Graça não tinha todo o dinheiro na mão e resolveu comprar os óculos em 3 vezes no seu cartão de crédito do banco. Quando chegou a primeira fatura, ela viu que tinha 2 valores, o valor total e o valor mínimo da fatura. Ela resolveu investigar e descobriu que, se ela pagasse o valor total da fatura, a dívida dela diminuiria, ou seja, ela pagaria exatamente o valor do que comprou. Já se ela pagasse o valor mínimo, a dívida dela iria aumentar por causa dos juros. Neste caso, ela iria pagar o valor do que comprou mais os juros que o banco cobra por ela não ter pago o valor total da fatura em dia.
Muito bem, dona Graça. Com um pouquinho de pesquisa, a senhora descobriu que a melhor opção é pagar sempre o valor total da fatura, para evitar a bola de neve das dívidas. Pagar o mínimo da fatura pode ser uma cilada. Qual é a moral da história? É preciso ficar atento, pois o que parece mais em conta agora pode sair mais caro no futuro. É o barato que sai caro. Dona Graça, se já sabe que vai precisar comprar óculos novos uma vez por ano, por que não começa agora uma poupança para poder comprar à vista e pedir um desconto? Viu só quanto imprevisto, dor de cabeça e quanta bola de neve pode ser evitada com essas duas dicas? Vamos relembrar? Antes de qualquer decisão financeira, é preciso parar, respirar, pensar alternativas e só depois decidir. Fique sempre atento ao tamanho do bolso, para nunca dar passos maiores do que as pernas. Já parou para pensar no que pode acontecer caso se atrapalhe para pagar as dívidas? Se não cuidar, a dívida vai aumentando. E como o dinheiro não aumenta, a saída para pagar a dívida é tirar o dinheiro dos itens básicos do dia a dia. E é isso que faz qualquer um perder o sono e a tranquilidade. Então, para que isso não aconteça com você, vamos relembrar o que o Sr. Eugênio e a Dona Graça aprenderam? Sempre antes de pegar empréstimo consignado é preciso entender quais são os tipos de crédito disponíveis e qual tem o melhor preço e condição de pagamento para você. Para isso, é preciso pesquisar. Qual o valor que você realmente precisa pedir emprestado? Quantas parcelas e qual o valor final que você vai pagar ao banco? Quando usar o cartão de crédito, pagamento a prazo tem juros, e por isso pagamos um valor a mais por parcelar a compra. No pagamento à vista, você pode negociar um desconto e guardar esse dinheiro economizado. Pagar o mínimo da fatura é perigoso, pode nos fazer entrar na bola de neve das dívidas. Para ficar longe dela, pague sempre o valor total da fatura. Então, lembrando aquele velho ditado, é melhor prevenir do que remediar. Aê! Beleza, no final o sambinha, né? Pode parar, parou. Da modalidade de empréstimo, por exemplo, um empréstimo consignado, né, que é esse que eles vivem ligando para vocês aí, né, para que já debita direto no contra-cheque, ou seja, é certo que eles vão receber, é um dos que tem as menores taxas de juros. Também empréstimos onde você dá o carro como garantia, ou empréstimos que você dá a sua casa como garantia, são aqueles que têm os menores taxas de juros, tá? Só que essas taxas de juros, por que elas são pequenas? Elas são pequenas porque o banco ele tem uma garantia, né, de que se você não pagar, ele vai lá, toma sua casa, seu carro, né, ele tem lá o seu salário que ele vai resgatar. Mas mesmo esses empréstimos que têm taxas de juros menores, elas são cerca de 4 a 5 vezes mais do que você ganharia colocando o dinheiro na poupança. No mínimo, 4 a 5 vezes mais. Significa que hoje, para você ser bem tratado no banco, eu vou falar para você assim, bem tratado, né? Mas assim, as pessoas que a gente observa que tem bem tratado, todos nós deveríamos ser. Mas aquelas pessoas que a gente observa, que conseguem um favor a mais, um favor, né, essas coisas, vamos dizer assim, os clientes VIPs do banco, tá? Geralmente são pessoas que têm ali um valor, né, valores no banco. E aí pensa assim, olha, hoje a gente tem uma taxa de juros no Brasil que está em torno de 6% ao ano. 5 ponto alguma coisa. Tá? Vou arredondar para 6 para ficar mais fácil fazer conta. Hoje, se você pegar um empréstimo ali mais desses baratos, você vai pagar em torno de 20% ao ano. Então, o que o banco faz? Ele pega aquele dinheiro da pessoa que consegue juntar ali na poupança, né, ou em alguma coisa, e remunera ela
por 6%. No ano inteiro, ela vai lá dar 6% para ela, de aumento. Só que ela pega o dinheiro daquela pessoa e empresta para outro, que ela sabe que é certo receber, por 24%. Tá certo? Então, nessa diferença, é o que às vezes vocês vão ouvir no jornal chamar de spread bancário. Ou seja, esses 18%, quem que ganhou? O banco que ganhou. Percebe? E as outras formas de crédito, que foram aquelas que apareceram? Cartão de crédito, cheque especial, todas essas aí são formas de crédito que elas têm um risco muito maior para o banco receber. Então, por isso que ele cobra taxas de juros muito maiores. Ele pega o dinheiro, quando o banco vê que aquela pessoa está já ficando com dificuldade de pagar o juro mais alto, ele fala assim, olha, agora eu vou vir aqui e vou ser o seu salvador. Eu vou te oferecer um empréstimo, desculpe, a juros muito mais baixos, para você poder quitar essa sua dívida. Não é exatamente isso. O banco ele quer continuar com você preso ali, mas ele não está fazendo nenhum favor, ele está pensando nele. Percebe? Então, eu acho que assim, ó, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que por mais que a gente tenha uma relação, tá, de amizade, às vezes até de conhecido no banco, não sei o quê, papapá, eu gosto de falar de tais. Negócios, amigos à parte, né? Negócios, amigos à parte. Então, tudo que oferecerem para vocês no banco ou em qualquer lugar, vocês podem abrir o microfone aí que a gente vai falar todo mundo junto. Podem abrir aí. Toda vez, né, que chegarem para... Tranquilo. Assim, gente, ó, o que eu quero dizer para vocês são pessoas alvo, tá, dessas empresas. Então, aquele exemplo do vídeo lá, em que você pesquisa o banco, isso você pode fazer. Tá? Então, o que eu recomendo, por exemplo, dona Aida? A senhora hoje tem uma conta no Banco do Brasil, que ele é imposta, né? Isso, infelizmente, a gente que é funcionário público, às vezes a gente está sujeito a isso, né? Dependendo da nossa vinculação. Mas hoje eu digo para a senhora, o seu seguro, tá? Ou qualquer outra relação que a senhora tenha com o banco. Isso vale para qualquer um de vocês, tá? Empréstimo consignado que vocês têm um banco, prestação de casa, tudo isso hoje é permitido por lei que você transfira de um banco para o outro. Tá? Agora, o que eu vou dizer para vocês? As aparências enganam. Tá? Então, assim, não é uma simples análise que vocês vão fazer de tipo assim, no banco tal eu pagava R$100 de parcela. Agora esse novo banco está me oferecendo pagar 70. Só que no primeiro banco, que você pagava 100, faltava às vezes 30 parcelas. O outro banco, ele está abaixando para você para 70. Só que ele está te propondo 42 parcelas. Ele está te propondo 36. Então, pode ser que no final você acabe pagando mais do que você pagaria no banco anterior. Tá? É a mesma situação que teve lá. Então, o que eu recomendo para vocês? Pesquisem. Eu tenho colegas, por exemplo, quem tem prestação de casa própria. Hoje a gente está numa época que não está tão boa, né? A gente já teve uma época melhor. A gente está hoje, no panorama do Brasil, é de elevação da taxa de juros, tá? Mas quando a gente tinha taxa de juros ali em torno de 2% a 3% ao ano,
eu tive casos, né, de conhecidos e tudo mais que a gente ajudou, e que, assim, a simples troca de banco, tá, gerou para eles uma economia em torno de 5 a 10% do valor da dívida. Tá? Isso quando a gente está falando principalmente de casa própria, né, quando você fala do tal do residual lá, do saldo residual, é interessante. Só que as primeiras ofertas sempre eram assim. Você pegar, eles te dão a ilusão que estão fazendo negociação para você, diminuindo o valor da parcela. Já vou liberar aqui, dona. Só que, na verdade, estava aumentando o valor que ia ser pago, tá? Então, esse é um fator interessante da gente analisar. Pois não, eles estão querendo que cada vez mais as pessoas procurem menos o banco presencialmente, tá? Então, assim, veja o que a senhora tem direito. E aí, eu vou voltar à aula passada. O que você realmente precisa? O que você precisa? A senhora tira 3 extratos, a senhora vai 3 vezes por semana no banco só para tirar extrato? Talvez não. A senhora saca o dinheiro 3, 4 vezes por semana? Talvez não. Talvez o que a senhora precise é sacar 1 vez por semana. Se planejar, olha, o dinheiro que eu vou precisar durante a semana é esse. Hoje, qualquer banca de jornal passa cartão. Então, cada vez mais, a gente está precisando menos de usar dinheiro. Então, por que a gente precisa ter tantas oportunidades de saque? Professor, só uma licencinha, mas quem usa aplicativo também, vamos supor, se eu usar só o aplicativo, tem que continuar pagando essa cesta? Também, porque é uma cesta. Aí que eu vou voltar para a senhora. O que acontece? Todos os bancos, tá? Todos os bancos são obrigados pelo Banco Central a fornecer uma cesta básica de serviços aos seus clientes gratuita. Tá bom? Todos os bancos. Existe, tá? Uma resolução do Banco Central, que eu não vou lembrar agora o nome, tá? Mas que depois eu pego aqui e envio para o pessoal, para eles encaminharem para vocês, em que diz que todos os bancos são obrigados a oferecer essa cesta básica. Só que assim, é o que é? 10 folhas de cheque por mês, 4 saques por mês, não sei o quê. Mas é gratuito. Então, toda vez que a senhora for no banco lá, eles não vão querer te oferecer. É para nenhum de vocês, tá? Aí eles vão propor baixar a tarifa. Bata o pé e fale que é seu direito. E que se você não for atendido no seu direito, a senhora vai denunciar no PROCON ou no Banco Central. É tão simples quanto isso. Porque é um direito de vocês. Oi, Renato. Mas estranho, em capital, com certeza, o pessoal já está muito mais acostumado com isso. Mas no interior, o pessoal ainda olha assim com essas coisas, essas quantias pequenas, você não pagar no cartão. Eu queria, né, para a gente dar continuidade, mostrar para vocês um panorama de um gráfico, né, um panorama do o que são as maiores fontes de endividamento quando a gente está na terceira idade, tá? Então, eu vou compartilhar de novo aqui com vocês as telas, para a gente começar, então, a discutir isso aí. Então, assim, ó, as principais fontes, isso não sou eu que estou falando, isso é o Banco Central do Brasil, tá? Primeiro, é isso aí, ó, que a gente estava conversando até agora. Existe uma grande facilidade de acesso ao crédito, tá? Então, assim, é aquilo que eu falei para vocês são, né? Embora, né, dona Odemiro, o pessoal acha que chegou nos 80, já não é mais, né? Mas vocês são uma grande fonte, tá, de recursos para o banco, tá? E para as instituições financeiras. E não só para eles, tá? Não só para eles, para lojas, tá? Para qualquer setor, vocês são, né,
um público muito diferenciado. Por quê? Porque vocês têm a sua aposentadoria correta. Agora, o que a gente tem que lembrar? O problema é fazer uma dívida? De jeito nenhum. O problema é a gente não conseguir honrar a nossa dívida. O problema é a gente ter que fazer dívidas para pagar dívidas. Ou seja, eu tenho que pegar um empréstimo para pagar dívidas que eu fiz. Né? É aquele famoso que todo mundo aparece lá no final do ano, né, nas reportagens. Todo final de ano tem essa reportagem do 13º, né? O que você vai fazer com o seu 13º? Aí o cara aparece lá. Não, a primeira coisa que a gente recomenda é pagar as dívidas, né? Aí depois sobrar dinheiro. Aí ninguém lembra de pagar a dívida, ou paga a dívida e vai lá e faz mais nova dívida, né? Então, é isso. Então, fazer dívida para pagar a dívida não é a saída, tá, gente? E lembrem-se, vocês não são e nunca serão obrigados a manter relacionamento com nenhum agente bancário. Então, vocês podem e devem fazer como no vídeo, pesquisar. Lembrem-se, e vou falar isso aqui de novo para vocês. Vocês são pessoas que diversas empresas e diversas instituições bancárias desejam como clientes. Então, se vocês, porventura, precisarem, tá, pegar um empréstimo, porque isso ninguém está livre na vida, pesquisem. E se o seu banco, que você tem relacionamento, for o mais caro, volte nele e fale assim, olha, o que eu tenho aqui, essas propostas desses outros 2 bancos, você cobre e faz melhor? Se o cara falar que não, beleza, eu vou fazer onde faz melhor. É isso, gente, que aconteceu com os colegas aqui. Teve colega que não precisou trocar, não precisou sair da Caixa Econômica, porque a Caixa, quando ele foi procurar inicialmente para baixar o juro, disse que não podia. Aí ele pegou uma proposta do Bradesco e outra do Banco do Brasil. Aí ele voltou lá. Na hora eles fizeram melhor do que os 2. Tá? Um momentinho só, dona Aida, só para eu concluir aqui. Então, assim, entendam que ninguém está fazendo favor para vocês. Quem tem a chave da barganha é vocês. Porque quando a gente está numa situação de fragilidade financeira, a gente tende a chegar na instituição bancária, né? Como se a gente tivesse quase indo lá pedir um favor. Só que não é assim. Eles não estão fazendo nenhum favor para a gente. Nós somos clientes, tá? Nós somos clientes. Então, se você... Eu quero ser seu cliente, mas para eu ser seu cliente, eu quero essa situação. Se você não tem essa situação para me oferecer, eu vou procurar quem queira. Assim como a gente faz quando a gente vai procurar qualquer outro produto que a gente necessite. Um calçado, uma camisa, etc. e tal. Pode falar, dona Aida. Igual aconteceu agora na pandemia, né? As filas na porta do banco. Imagine, pessoas idosas que optaram por fazer uma cesta básica. Agora o banco me obriga a vir aqui, agora não sei. Isso vai dar uma repercussão negativa para a marca absurda. Né? Então, isso hoje vamos dizer assim, é tudo que eles não querem. Tá? Então, assim, a senhora vai poder continuar tendo acesso ao aplicativo, não se preocupe. O banco não vai tirar isso da senhora. Ele prefere lhe dar o acesso ao aplicativo gratuitamente, mesmo a senhora não pagando tarifa bancária, do que ter funcionários lá para lhe atender e atender outras pessoas. Para ele, economicamente, é muito melhor. Imagine, não estou dizendo que é o caso da senhora, tá? Mas existem muitas pessoas que têm dificuldade de usar o caixa eletrônico, né? Então, o que acontece? A pessoa chega lá, tem que ter um funcionário ali no ambiente do caixa eletrônico para auxiliar as pessoas. Sim. Ora, se eles conseguem fazer com que essas pessoas, né, ou uma parte dessas pessoas, e por isso que eles têm investido muito em aplicativos, que eles consigam fazer isso via aplicativo, com certeza precisa de menos pessoas ali, ou atendendo as pessoas, auxiliando as pessoas.
Então, não se preocupe, dona Aida. Se eles falarem para a senhora assim, olha, mas se a senhora baixar aqui tudo, a senhora não vai poder mais ter acesso ao aplicativo, faça aquilo que a Renata falou. Ligue para a ouvidoria do banco. Essa pessoa está sendo desleal com a senhora, tá? Ela está sendo Entendi. uma E a pessoa... outra pergunta Pode falar. seria assim, seguro de vida, posso mudar de banco? Não. Essa é uma dúvida que eu vou ficar devendo para a senhora responder, tá? Agora, o que eu sei de seguro de vida, eu não sei se tem portabilidade. Agora, o que eu sei é que seguro de vida, tá? Ele pode ser, se a senhora, por exemplo, deixar de pagar num determinado banco, mas conseguir fazer em outro, né? A senhora pode fazer em outro mais barato. O que acontece muitas vezes, tá? Então, por exemplo, é uma prática ilegal, todo mundo sabe que é ilegal, né? Mas é assim, ó. Eu tenho que pegar um empréstimo no banco, né? E aí, talvez ali na hora de analisar o empréstimo, o valor que eu estou pedindo, né, ou a situação que eu estou pedindo no banco, ele não é das mais favoráveis. Mas, de repente, eu poderia, né, até aprovar esse seu crédito. Eu já vou ganhar uma comissão em cima desse seu empréstimo, né, ou desse financiamento dessa sua casa. Mas aí eu viro e falo assim, ó, então, para eu conseguir fazer esse empréstimo, você precisa fazer um seguro no banco. Né? Porque aí aumenta o seu. Aí eles começam com aquele. Aumenta o seu score no banco, né? Aumenta a sua pontuação e aí eu consigo liberar. Na verdade, isso aí está relacionado com o quê? Porque a comissão ou a meta de venda de seguro deles é X. Então ele está ganhando 2 vezes. Isso é ilegal, ninguém pode te obrigar. Agora, eu vou dizer para vocês, na prática é muito difícil às vezes de evitar isso. Mas é assim, ó. Se esse é o caso, né, não sei se for o caso da senhora, mas quando é esse caso, o que a gente faz? Né? Isso já aconteceu comigo, né, na minha vida. Né? Não vou dizer para vocês que minha vida financeira sempre foi uma maravilha. Mas assim, ó, você vai lá, faz o seguro, paga a mensalidade no outro, você vai lá e cancela. Porque você já pegou o empréstimo, aí vai tomar seu empréstimo por causa disso? Não. Então eu fui lá, eu fiz isso. Fui lá, paguei uma mensalidade do empréstimo, aí depois fui lá, vim cancelar o seguro. Mas por que você vai cancelar? Não, porque eu não queria seguro, entendeu? Né? Então, é isso. E aí eu ia com vocês, né? Então, a facilidade ao crédito. A outra coisa que a gente, né, que vocês já vivem na pele, vocês já ouviram falar disso aí, que é esse assédio das instituições financeiras, né? Então, às vezes aparecem aí situações, né, vantajosas, ofertar cartão de crédito, né, etc e tal. E aí, assim, ó, é aquilo que eu falo para vocês, eu gosto muito de ditado, né, eu aprendi isso com meu pai. Então, assim, quando a esmola é muita, né, o santo desconfia, né, isso aí. Então, assim, quando vierem com esse negócio, não, a senhora só precisa dar o nome do seu CPF, você só precisa dar o nome do seu CPF, não sei o quê, papapá, sempre lembrem daquele primeiro vídeo que a gente viu agora. Pare, pense e decida. Não quero. Eu sei que é chato. Não, mas a senhora... Pare, pense e decida. Vê, eles ligam direto. É esse negócio da promoção, oportunidade da vida, etc. Coisa. E nunca digam sim. Nunca digam sim. Que concorda nada disso. Sempre fala. Ou pede para mandar por escrito, ou via e-mail, ou via carta, enfim, mande a proposta por escrito. Mas a gente não faz. Então não quero. Tá? Manda o contrato do cartão. Não quero. Então, assim, sempre peçam as coisas por escrito. Tá? Nunca façam sim no telefone só porque parece que é muito vantajoso, nada, porque sempre tem as letras miúdas. Né? Aquela história das letrinhas miúdas que a gente nunca sabe. A outra coisa
deixa eu tentar aqui, botar aqui. Essa diferença, né, essa situação que a gente vive à medida que a gente vai tendo mais idade, que é justamente o aumento das despesas, né, com a diminuição da renda ou do poder aquisitivo, né? Então, assim, o que aumenta? Por exemplo, plano de saúde. Né? Eu lembro que quando minha mãe fez 60 anos, eu pagava, acho que R$ 540 o plano de saúde dela. Aí, quando ela fez 60 anos, foi para 1.100 e uns quebrados. Né? Ou seja, o plano dobrou. Né? Questões da necessidade de remédios. Né? Às vezes, uma questão de outras necessidades que aparecem, né, dessas questões de aumento de despesas em função da idade. Né? Às vezes, questão da locomoção, né, e tudo mais. E com uma renda que muitas vezes ou ela não aumenta, né, ou não aumenta de acordo com a inflação, né, com o gasto. Porque a inflação, aqueles índices que passam lá no governo, a inflação é 10%, é 10% na média, né? Porque, assim, dependendo do qual que é o que você gasta, a sua inflação pode ser de 20%, né? Então, a gente tem essa questão também desse aumento de despesas e renda. Uma coisa que a gente vai conversar nesse nosso último encontro, que é uma coisa que tem crescido muito, cresceu muito agora na pandemia, tá? É a questão de fraudes, golpes, tá? Tendo principalmente pessoas aposentadas, tá? Como alvo. Então, assim, isso cresceu muito, principalmente agora na pandemia. Tá? Isso já acontecia, mas cresceu muito agora. Por essa questão de isolamento, por uma maior continuidade, né, uma maior permanência de vocês junto a aparelhos eletrônicos, essa questão de isolamento, que às vezes não permite que você tenha ali uma pessoa que está envolvida nesse golpe do lado, que você consiga contactá-la rapidamente. Eu vou falar aqui aquele caso clássico, né? Mariana, Mariana, é isso aí, não sei o quê. Ou então você fala, filho, é isso mesmo, a gente tá com ele, não sei o quê. É o mais clássico, né? Que é aquele golpe do falso sequestro. Se você não depositar. E aí, na hora, né? Porque assim, ó, gente, essas pessoas, elas são muito preparadas, tá? Eles são muito preparados para isso. Então, esses vários gatilhos mentais que o pessoal usa, por exemplo, para te convencer a comprar, são os gatilhos mentais que eles vão usar para fazer você tomar uma decisão muito rapidamente e transferir o dinheiro para eles. Né? Então, assim, por isso que é importante a gente sempre mentalizar esse mantra. Pare, pense e decida. Lembrem sempre do semáforo de trânsito. Pare, pense e decida. Tá bom? Novo. Oi. É maior do que a gente pensa. Né? Uma outra coisa que impacta, e não é que as pessoas fazem por mal, tá? Mas às vezes gera um processo de endividamento, é quando a gente empresta, né, o crédito, ou a gente faz empréstimo, né, para algum familiar, para parentes, ou às vezes para amigos, né? Então, assim, e aí depois as pessoas acabam não conseguindo quitar e essa dívida acaba sobrando, né, para a gente, tá? E, óbvio, a questão de imprevistos, né? Então, assim, imprevistos do ponto de vista, como teve ali no vídeo, né? A questão da casa, né? Que precisava de uma reforma. Né? A gente teve aqui esse vendaval, né? Que impediu a gente de ter a aula na semana passada, e com certeza, né? Aqui em casa, eu tive que comprar um chuveiro novo, né? Não por causa do vendaval, mas porque minha filha de 5 anos jogou a toalha em cima e o chuveiro quebrou, mas tem gente que, por exemplo, né, tem que consertar telhado, tem coisas, então, assim, são coisas que são imprevistos, e aí, para isso, a gente precisa, então, ter uma reserva, tá? Então, o que eu quero, né, para a gente, talvez, encerrar hoje essa questão,
né, da aula, é dizer para vocês que, primeiro, as dívidas, elas fazem parte do cotidiano das pessoas, né? E elas não são uma coisa negativa. É óbvio que se você puder, tá, comprar as coisas sempre à vista, né, isso mostra um bom planejamento financeiro. Mas pagar à vista para depois entrar, por exemplo, num cheque especial, né? Então, assim, ó, por exemplo, se eu pagar à vista, eu tenho 10% de desconto. Mas se isso te levar, por exemplo, a entrar num cheque especial, ou isso levar você a, por exemplo, não pagar a fatura total do cartão, aí não vale a pena. Não existe desconto na face da terra, tá? Não existe desconto na face da terra que alguém te dê para pagar à vista, que seja maior do que aquilo que você vai pagar de juros se você não tiver que pegar um cheque especial ou um cartão de crédito, tá? E as dívidas, né? A gente fazendo esse link com o que a gente tinha, então, antes, tá? Da nossa aula anterior, sempre é interessante que a gente pense na dívida, tá? Como uma coisa que ela possa, né, obviamente, ser paga, mas que seja fruto de uma necessidade, percebe? Então, por exemplo, a gente tinha a dona, se eu não me engano, a dona Francisco, né, Maria Francisco, que ela tinha dito que, por exemplo, gostava de fazer cursos, né? Se não foi a senhora me desculpe, tá? Mas eu lembro que na aula passada alguém gostava de falar assim, olha, eu gosto de investir em cursos, eu gosto de estudar. E isso é um investimento. E conhecimento, eu não posso falar diferente, né, porque eu sou professor, assim, investimento em conhecimento é tudo, tá? Porque, assim, a gente pode estar, a gente pode estar financeiramente arruinado, mas se o que está aqui dentro da cabeça da gente, ninguém tira, né? Então, conhecimento é uma coisa que ninguém tira da cabeça da gente, só Deus, né? Por questão de saúde. Mas, assim, isso se você faz, por exemplo, uma dívida, um curso, qual o retorno que você vai ter com esse curso? É inenarrável, né? A gente não pode mensurar isso. Às vezes as pessoas podem fazer um investimento, por exemplo, eu vou fazer um curso para conseguir aprender alguma coisa que daqui a pouco isso vai me dar uma renda extra, né? Então, se alguém, por exemplo, faz um curso de, sei lá, de gastronomia, né? De bolos de festa, como fazer aqueles bolos todos tchu-tchu-tchu, né? Às vezes você não tem dinheiro, parcela um curso desse, né? Mas aí daqui a pouco você pensa assim, tô em casa, não sei o que, vou fazer um bolo desse aqui. Vai lá, tira aquela fotinha, bota na internet. Aí daqui a pouco a vizinha olhou, pô, seu bolo ficou bonito, você faz um para mim? Faço, não sei o quê. Então daqui a pouco a pessoa pode até ter uma renda extra fazendo uma coisa que gosta, né? E que vem ajudar a partir disso. Então, assim, dívidas não são problemas, tá? Elas só são problemas quando elas geram mais problemas. Mas as dívidas, elas podem gerar soluções, tá? Agora, sempre façam de maneira planejada, né? E aí, o que é importante? Garantir suas necessidades básicas. E aí eu vou deixar um exercício para vocês, né? Para vocês pensarem. Levantem a mão aqui nessa mão online, quem hoje, né? Se eu perguntar aqui quanto gasta com as suas necessidades básicas, sabe exatamente me dizer quanto gasta por mês. Vamos lá, levanta a mãozinha online aí. 1, 2, 4. Você perguntou que essa pergunta é quanto, se alguém sabe o quanto Não. gasta? O senhor sabe quanto o senhor gasta hoje com as suas necessidades básicas? É importante a gente saber o quanto a gente tem, né, que reservar para as nossas necessidades básicas. E eu pergunto para vocês, o que é a necessidade básica da gente? Acontece. O seu Sarandi usou uma palavra que eu gostei muito, que é bem-estar.
né? O bem-estar da gente é uma necessidade básica. E esse bem-estar, ele pode vir de diferentes maneiras. Tá? Por isso que eu falo para vocês que às vezes não tem um certo ou errado. Mas ele pode vir, por exemplo, o que é o bem-estar? De repente, é o fato de eu ter uma pessoa que vem aqui 2 vezes por semana limpar minha casa. Isso me garante um bem-estar. É o fato de eu conseguir, por exemplo, ir no final de semana no cinema. Né? Então, todo final de semana eu vou no cinema. Isso é um bem-estar. É eu, por exemplo, 2 vezes por semana poder pedir uma pizza. Isso é um bem-estar. É eu poder, 1 vez por ano ou 2 vezes por ano, fazer uma pequena viagem de férias, né? Com meu esposo, com meu marido, né? Com a minha esposa, com a minha família. Entende? Então, o bem-estar, ele é importante. Hoje a gente viu, né? A gente vivenciou isso nesse processo de pandemia, o quanto atividades relacionadas ao bem-estar, elas são importantes, inclusive, para a nossa sanidade mental, né? Tem aqui a Renata aqui que não nos deixa mentir, né? Não porque a Renata coisa, mas porque a Renata é pode ser lazer. Mas, por exemplo, igual a senhora falou da questão da diarista, né? Uma diarista não é um lazer, mas às vezes é uma coisa que causa ali um bem-estar. A senhora não tem, por exemplo, que fazer a faxina da casa. Isso é um bem-estar para a senhora. Por quê? Porque isso, por exemplo, a senhora tem alguma questão de saúde, ou porque a senhora realmente não gosta de fazer trabalho de casa, porque ninguém gosta de fazer. Eu vou deixar de dever de casa para vocês, tá? Que vocês tragam para a próxima aula, na quinta-feira, que vocês façam uma lista, tá? Essa lista eu não vou perguntar, ninguém vai ter que ficar mostrando para ninguém, mas que vocês façam uma lista, principalmente, né, aqueles que ainda não fazem, tá? Uma lista de tudo que você considera essencial para a sua vida, tá? Suas necessidades básicas, lazer também é uma necessidade básica, tá? É óbvio que né? Ninguém vive sem lazer, né? A vida toda, é impossível isso, né? A pessoa... Mas que você coloque ali, e que você coloque o que são as suas necessidades e o que você gasta com cada uma delas, tá? Então, esse é o dever de casa para quinta-feira, tá? E aí, na quinta-feira, a gente vai conversar sobre isso aí, que é justamente a gente ter essa questão